Rodrigo Garro pode deixar o Corinthians. No vídeo de hoje do canal do Nicola, a resposta do meio atacante argentino. Falo também sobre Zubeldia, treinador argentino bastante pressionado pela demissão. Já o Grêmio tenta a contratação de um jogador encostado no Corinthians. Preciso falar também sobre a janela de transferências que permite inscrição de atletas no Brasil a partir dessa segunda-feira. Para completar, as últimas do mercado, Caio Jorge vivendo sua temporada mais artilheira da carreira, o Flamengo liderando o Campeonato Brasileiro em praticamente todos os quesitos. Tem também novidades sobre o início da era Carlo Ancelotti e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de KTO, importante parceira do canal do Nicola. Deixa eu mostrar na tela a minha sugestão para essa segunda-feira, aposta tripla, são 3 jogos que eu preciso. O primeiro delas, preciso da vitória da Chapecoense ou do empate contra o Amazonas. Preciso da vitória do Marcílio Dias ou do empate contra o São Luís. E preciso da vitória da Ponte Preta contra o Ipiranga, jogos das séries B, C e D. Se os 3 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$227. Para participar na KTO é super simples, tem link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro e aposta. Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Neymar. Será que ele renova com o Santos? Se não renovar, dá para cravar que ele não defende mais a camisa do Peixe. O último jogo seria contra o Fortaleza no dia 12, mas o Neymar foi expulso e terá de cumprir suspensão. Os próximos dias serão definitivos para o futuro do jogador. Já o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro no Mineirão, 2-1 nesse domingo, quebrando uma sequência de 20 jogos de invencibilidade como visitante. Eram 17 vitórias e 3 empates, 8 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro venceu o Ceará por 1-0 no Castelão lotado, golaço do Rony, poupando o Hulk no primeiro tempo. Cuca foi muito criticado pela ausência do principal jogador do time na etapa inicial. Na entrevista coletiva depois do jogo, o Cuca explicou que não teria condição de ter o Hulk jogando em alto nível físico por 90 minutos. Para completar o giro de notícias, contar que Matheus Cunha vai ganhar no Manchester United o 4º maior salário do elenco, algo na casa de 8 milhões de reais por mês. Já o Al Nassr está prometendo reforços de peso para que Cristiano Ronaldo permaneça no clube saudita. O contrato se encerra em 30 de junho. Na semana passada o CR7 já deu a entender que estava indo embora, mas o Al Nassr ainda reluta com essa ideia. Hora de falar sobre o início da era Carlo Ancelotti. Começa nessa segunda-feira o trabalho em campo do treinador italiano. 14 atletas já haviam desembarcado na noite de ontem em São Paulo. Durante a madrugada o Estevão se juntou a esse pessoal, ou seja, já são 15 jogadores ao longo dessa manhã. Os últimos atletas que compõem os 23 convocados. Vale a lembrança de que a seleção brasileira joga na quinta-feira no Equador, contra o Equador. A partida vai ser disputada em Guayaquil. Seleção brasileira que ainda precisa de pontos para confirmar a classificação para a próxima Copa do Mundo. Os atletas que já haviam desembarcado na noite desse domingo: Wanderson, Bento, Richarlison, Alexandro, Andrei, Bruno Guimarães, Ederson, Alisson, Rafinha, Andreas Pereira, Antony, Martinelli, Vini Júnior, Hugo Souza e o Estevão. Importante lembrar que desde que foi contratado, Carlo Ancelotti já fez vários programas no Brasil, entre eles como turista visitando o Cristo Redentor, mas também assistindo a partidas de futebol. Nesse domingo ele esteve na Neoquímica Arena para assistir de perto a Corinthians e Vitória, jogo em 0-0. Hora de falar sobre o Flamengo, que lidera o Campeonato Brasileiro e praticamente todos os itens do torneio. É o tipo da liderança absolutamente incontestável. E a liderança se deu depois de uma vitória por 5-0 contra o Fortaleza no Maracanã. O Fla deitou e rolou contra o rival. Com o resultado, 24 pontos conquistados e o primeiro lugar com 73% de aproveitamento dos pontos. O Flamengo tem o melhor ataque, 24 gols, e aí chama atenção, a diferença para o segundo melhor ataque são 7 gols de vantagem para Cruzeiro e Mirassol. Apenas 4 gols sofridos, a melhor defesa, com um gol de vantagem em relação ao Botafogo.
O Flamengo também tem o melhor saldo de gols, 20 gols pró, o menor número de derrotas, apenas uma derrota na competição, mais jogos sem sofrer gols, foram 8 partidas em 11 rodadas, além da maior média de posse de bola, 60%, e o artilheiro do torneio, o Arrascaeta, com 8 gols. Arrasca que fez um gol e deu uma assistência no triunfo diante do Fortaleza. Só para completar, registrar os números do Felipe Luiz, desde que foi contratado, 47 jogos, 31 vitórias, 13 empates e só 3 derrotas, aproveitamento de 75% dos pontos e 3 títulos conquistados. Hora de falar sobre Caio Jorge, vivendo a temporada mais artilheira da carreira dele. E olha que a gente ainda está chegando ao mês de junho. O Caio Jorge marcou os 2 gols da vitória do Cruzeiro contra o Palmeiras nesse domingo no Mineirão lotado, chegando a 10 gols ao longo do ano. Com isso, ele superou a temporada de 2020, quando vestia a camisa do Santos e balançou as redes em 9 oportunidades. Naquela época, 48 jogos, 9 gols. Na atual temporada, 10 gols, que fazem dele o artilheiro também do Cruzeiro, superando o Gabigol, que tem 9 gols marcados. Importante contar que desde que foi contratado, o Caio Jorge já disputou 40 jogos com 17 gols. Estou somando também os números da temporada passada. Contratação sob alguma desconfiança feita por Alexandre Matos, mas o Caio Jorge tem dado conta do recado e se mostrado excelente opção para o ataque. Será que para a seleção? Para completar as notícias do Cruzeiro, contar que a Raposa pode se tornar líder isolada do Campeonato Brasileiro no dia 12, a última rodada antes da paralisação para o Super Mundial de Clubes. Cruzeiro visita o Vitória em Salvador e, se vencer, assume a ponta, deixando para trás o Flamengo. Vale a lembrança de que Flamengo e Palmeiras não entram em campo na próxima rodada porque estarão se preparando para o Super Mundial de Clubes. A classificação do Brasileirão hoje tem o Flamengo com 24, Cruzeiro e Bragantino com 23 e o Palmeiras com 22 pontos. A saideira sobre o Cruzeiro, Alexandre Matos deve ser anunciado nesta segunda-feira como novo diretor de futebol do Santos. Ele deixa o Cruzeiro depois de 398 dias, 18 contratações e 274 milhões de reais investidos em reforços. Bora te contar que a janela de inscrições do futebol brasileiro reabre pela 3ª vez nessa segunda-feira. É uma janela bem mais curta, que termina no dia 10 de junho. Na teoria, ela era só para clubes que vão disputar o Super Mundial de Clubes, mas a CBF decidiu estender esse privilégio de inscrever jogadores também para times das séries A, B e C. Então, entre essa segunda-feira e o dia 10 de junho, os clubes de futebol no Brasil vão poder registrar atletas. Não deve ser uma janela com grandes negócios. Um dos reforços confirmados, Dudu, que vai ser inscrito nas próximas horas e passa a ter condição de jogo para defender o Galo no dia 12 de junho. O Flamengo também deve se utilizar dessa semana para confirmar a chegada de Jorginho, reforço para o Super Mundial de Clubes, e o Botafogo tem 2 negócios encaminhados. Com o Montoro, meio atacante de 18 anos, que está sendo contratado do Vélez por 9 milhões de dólares, além do zagueiro Caio Pantaleão, brasileiro, 29 anos de idade, foi campeão russo com o Krasnodar. A última negociação mais avançada do Internacional com Alan Benítez, lateral direito paraguaio que pertence ao Libertad. Já existe um pré-contrato assinado entre as partes. Hora de falar sobre o São Paulo. Queria te contar se Luiz Zubeldia corre risco de demissão depois de mais um tropeço. O São Paulo perdeu no sábado para o Bahia por 2-1 em Salvador, ficando em situação ruim no Campeonato Brasileiro. O tricolor é o 13º colocado, 12 pontos conquistados em 11 rodadas. A coisa só não é pior porque todos os times abaixo do São Paulo, com exceção do Vitória, perderam. O Vasco, o Inter, o Fortaleza, o Santos, o Juventude e o Sport foram derrotados. O Vitória acabou empatando com o Corinthians. Não fosse por isso, e certamente a posição do São Paulo seria ainda pior. De qualquer forma, na live do canal do Nicola nesse domingo, uma das perguntas que eu mais recebi de São Paulinos é: Zubeldia corre risco de demissão se não vencer o Vasco na última partida antes da parada para a Copa? A diretoria pensa em demiti-lo? Repassei o questionamento para 2 fontes diferentes do Departamento de Futebol do São Paulo e ambas asseguraram que não faz parte dos planos demitir o Zubeldia. Multa de 5 milhões de reais, a questão financeira, a dificuldade para encontrar um substituto, tudo isso joga a favor do treinador. Acho que a maior chance de o Zubeldia cair é se a pressão em cima de Júlio Casares e Carlos Belmonte se tornar insustentável. Mas jogo contra o Vasco dentro de casa vai ser super importante, não dá para aceitar mais um tropeço do tricolor, que especialmente no Campeonato Brasileiro vai muito mal.
Hora de falar sobre o Grêmio, que pode dar uma baita contribuição ao Corinthians. A pedido de Felipão, o tricolor gaúcho negocia a contratação de Alex Santana, meio-campista que pertence ao Corinthians, comprado no ano passado no Atlético Paranaense e completamente fora dos planos do técnico Dorival Júnior. Negociação entre Grêmio e Corinthians existe e a ideia do Grêmio é registrar o Alex Santana o mais breve possível. Jogador que na atual temporada tem 22 partidas, apenas 2 gols marcados. Nos últimos 3 jogos nem saiu do banco de reservas. O Alex Santana soma 10 partidas como titular e 12 na condição de reserva. Desde que foi contratado no ano passado, 37 aparições, conseguiu deixar uma boa impressão apenas nos 5 primeiros jogos. Depois se tornou uma figura ilustrativa e cara. Salário na casa dos R$500 mil por mês. Atlético Paranaense inclusive entrou com ação na justiça contra o Corinthians, cobrando 2 parcelas que não foram pagas. A dívida total do Timão para com o Furacão é de R$12.300 mil. Bora mudar de assunto e falar sobre Rodrigo Garro. O meio atacante argentino fica ou não no Timão pro segundo semestre? Essa pergunta foi feita para ele depois do empate do Corinthians em 0-0 com a Vitória na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Rodrigo Garro, que está voltando de lesão, foi utilizado no segundo tempo, mas não conseguiu impedir o tropeço. Mais um do técnico Dorival Júnior, que soma 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Dá uma olhada na declaração do Garro, abre aspas, não sei como será meu futuro, mas hoje minha cabeça está 100% aqui, em melhorar as coisas que já se passaram. Não quero brigar contra o rebaixamento, mas buscar o título do Brasileirão e da Copa do Brasil. O Garro também falou o seguinte, abre aspas, seria egoísmo da minha parte pensar no futuro quando hoje o Corinthians precisa de mim aqui. Vou dia a dia preocupando-me com o joelho e hoje não sentir dor já me deixou bastante feliz. Durante o fim de semana, o Garro chegou a ser especulado como possível reforço do Flamengo. Contei para vocês que não há nenhuma possibilidade desse negócio avançar. Primeiro porque o Flamengo não quer, depois porque o Corinthians não toparia negociá-lo com um rival brasileiro. Se pintar proposta boa do exterior, aí sim pode haver negócio. O Corinthians desembolsou pouco mais de R$20 milhões para comprá-lo do Tadjeres. Só para completar o noticiário alvinegro, Fabinho Soldado também garantiu que fica no Corinthians, apesar de algumas sondagens. O diretor de futebol escutou do novo presidente, o Osmar Stabile, que está bancado, garantido, e dessa maneira ele optou por ficar. Queria destacar também que está no planejamento do Osmar Stabile iniciar uma série de demissões nas categorias de base a partir dessa segunda-feira. Batata, Chicão, Claudinei e Alex Brasil são os maiores ameaçados. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau!